Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre o modo de captura do timer. Anteriormente, nas aulas passadas, tínhamos visto que o timer pode operar em um modo de comparação. No modo de comparação, o contador é comparado então com diferentes limiares que a gente chamou de CCR, Capture and Compare Register. Até agora a gente só viu a funcionalidade de compare. Falta então vermos o que significa esse outro primeiro C do registro CCR, né? O capture, a parte de captura. No modo de captura, o CCR ele deixa de ter o significado de um limiar de comparação. O CCR tem um outro significado. O CCR passa a ser uma máquina fotográfica que vai fotografar o valor do contador em um momento definido por um sinal externo. Quando esse registro for feito, o valor do contador vai ficar salvo no CCR. Então, o CCR funciona como um registro de captura para a gente segurar o valor do timer register. Vamos ver aqui um exemplo de como isso funciona. O contador TR, ele conta até um determinado valor. O modo de operação pode ser o modo up, modo up-down, modo contínuo, tanto faz. Agora, a gente vai expor esse timer, né, a um sinal externo. E o que a gente quer coletar de informação é o momento que acontece um evento externo. Então, por exemplo, eu posso observar quando acontece um flanco de subida. Tratando-se de sinais digitais, só existem dois tipos de eventos aqui momentâneos, né, que é o flanco de subida e o flanco de descida. Então eu posso optar por coletar o sinal, por exemplo, no flanco de subida. Quando acontece um flanco de subida, então, o valor do registro do contador, né, o valor do TR, ele é capturado, ou seja, fotografado, né, a gente vai tirar uma cópia desse valor e colocar, então, no CCR. Nesse momento que acontece a fotografia, que acontece essa captura, a flag de operação do canal ela vai para 1. Então, a IFG vai para 1 e aí você tem que responder a isso fazendo alguma ação, né? A gente pode ler o valor do CCR, pode copiar esse valor para um registro interno, para uma variável, tanto faz. Mas o processador deve reagir então quando essa flag for para 1. O valor de CCR então, nesse momento da captura, ele copia o valor do contador, por exemplo, nesse caso aqui, valor 7A, para dentro desse registro CCR. No próximo evento, aconteceu uma nova captura, pois houve um novo flanco de subida. Mais uma vez, esse valor é fotografado, ele é registrado, ou seja, ele vai ser capturado e colocado dentro do CCR. Então, nesse segundo instante, o valor de CCR muda para 49F2, por exemplo. Então, um valor bem superior ao anterior. Então, isso pode ser usado de diversas formas. No diagrama de blocos, no modo de captura, eu vou desenhar o diagrama da seguinte forma. A gente vai esquecer a parte dos comparadores, então os dois comparadores, os circuitos combinacionais de comparação, eu vou removê-los desse diagrama e vou colocar os comparadores com uma entrada conectada ao registro de contagem, pois os comparadores vão copiar o valor do registro de contagem num determinado instante. E esse instante vai ser definido por um trigger externo. Esse trigger externo é chamado de CCI, ou Capture and Compare Input, a entrada de captura. Essa entrada ela pode gerar um gatilho em diferentes condições. Tratando-se de sinais digitais, eu só tenho 3 configurações possíveis para esse valor. Eu posso capturar, fotografar o valor do contador TR no flanco de subida do sinal externo, posso fotografar ele no flanco de descida ou em ambos, né? Se eu quiser, eu posso até fotografar em ambos. E como isso se torna útil? Para que serve o modo de captura? O modo de captura é especialmente útil para medir tempo determinado por um sinal externo. Ao invés de você ficar observando o pino para depois fazer a cópia do valor de TR, o próprio timer faz isso automaticamente, garantindo uma captura com 0 atraso. Nesse diagrama, estou mostrando um exemplo de medida do tempo do pulso de um sinal externo. Por exemplo, eu quero medir o tamanho do pulso.
Pode ser interessante para sinalização entre dispositivos, pode ser interessante, por exemplo, para medir a razão entre o tempo ativo e o tempo que o sinal está desligado. Então, por uma série de razões. Então, se eu quiser fazer isso, eu boto o timer então no modo de captura, configuro o bloco de gatilho para capturar tanto no flanco de subida quanto no flanco de descida. E aí no flanco de subida o valor do contador fica salvo, e aqui eu estou chamando o valor de T1. No flanco de descida ele fica salvo como T2. Então eu preciso, resgatar esses valores, porque na segunda captura o valor de T1 vai ser apagado, ele vai ser substituído pelo valor anterior. Então no momento da primeira captura eu preciso salvar o valor do CCR-N dentro de uma variável T1, e na segunda captura eu preciso salvar esse valor numa variável T2. Para calcular o tamanho do pulso, basta calcular a diferença de tempo entre T2 menos T1. Os valores do CCR-N que foram capturados em T1 e T2 não são diretamente valores de tempo. Eles são, na verdade, valores de número de batidas de clock que foram obtidos entre um evento e outro. Então, para transformar esse valor em tempo, eu tenho que efetivamente multiplicar esse cara aqui pelo período do clock. E o que acontece se esse sinal, se esse pulso acontecer entre a transição de um overflow do contador? Dessa forma assim. O que acontece é eu capturar o valor de T1 antes do overflow e T2 acontece logo depois de overflow. Será que eu tenho que ignorar esses valores e tirar uma nova medida? Veja bem, isso aqui não é necessariamente um problema, pois na hora que eu calcular a diferença de tempo entre T2 e T1, o valor de T1, que é esse valor aqui, quando eu faço menos T1, eu estou pegando o complemento a 2. E o menos T1, na verdade isso aqui é T1, o menos T1 é o valor complemento a 2, que é representado então por esse tamanho. É como se eu estivesse observando esse sinal continuando aqui embaixo. O menos T1 está aqui, então T2 menos T1 eu consigo o valor de tempo entre este momento e esse momento anterior. Para isso funcionar, você precisa usar representações de números sem sinal, para que esse overflow aqui não gere problemas na hora do cálculo. Então você vai pegar o complemento a 2 simplesmente fazendo a subtração. Então no final das contas é exatamente a mesma operação. No exemplo anterior eu também recomendo usar valores sem sinal para T1 e T2, representações unsigned de 16 bits, e a diferença de tempo então não vai ter problema. Até certo ponto. Quando que isso aqui se torna um problema? Isso aqui se torna um problema quando a diferença de tempo for maior do que um período do contador. Aí sim eu perco a minha referência. Se um evento acontece, por exemplo, aqui, e o próximo evento acontece aqui, esse é de fato o limite que eu consigo calcular. Porque se o próximo evento acontece um pouco tardiamente aqui, o T2 acontece um período depois, eu vou calcular uma diferença de tempo que, na verdade, não representa a diferença de tempo efetiva que aconteceu, pois eu tenho um período que foi ignorado aí no meio do caminho. Então, de fato, o limite de operação aqui é tal que o ΔT tem que ser sempre menor do que o período total. Menor ou igual. O modo de captura também pode ser usado, um outro exemplo interessante aqui, o modo de captura pode ser usado também para capturar, para a gente fazer a medida, por exemplo, da frequência de um clock externo. Um sinal que bate, e a cada flanco de subida, então eu vou capturar o valor do tempo. E aí, para calcular o período do clock externo, basta calcular a diferença de tempo entre qualquer um desses valores. Em geral, um clock externo não é sempre 100% periódico. Ele tem um negócio que a gente chama de jitter, tá? É um atraso instantâneo entre períodos. Então aqui eu vou ter um período, aqui eu vou ter um período ligeiramente diferente, aqui eu vou ter um período um pouquinho diferente. E aí esse jitter, para você eliminar ele e calcular a média da frequência ou do período do clock externo, é bom que você tome várias medidas. Então eu vou calcular T2 menos T1, vou calcular T3 menos T2, vou calcular T4 menos T3 e vou então calcular a média de todos esses valores.
Isso é para eliminar o jitter da medida que é feita com o modo de captura. Novamente, aqui o nosso limite de operação, o nosso limite de funcionamento é tal que o período do clock externo seja menor do que o período do meu contador. Então eu tenho que configurar esse contador aqui para que o período de contagem dele seja sempre maior do que o valor máximo que eu quero medir. Então o período de contagem T tem que ser maior do que o máximo período que eu quero medir. E é isso, gente. Isso resume e conclui a parte do modo de captura. Convido vocês a darem uma olhada no User Guide, pois lá vocês vão ver os valores dos registradores, os valores dos bits no registro de configuração que habilitam esse modo e que permitem que você use o modo de captura. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!